Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. No vídeo anterior, a gente aprendeu sobre a saudação do Senhor Jesus Cristo. Ele caminhando pela parte, ou na parte conclusiva das suas instruções aos discípulos, ele declarou: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Logo após ele falar que estava deixando a paz para eles, aí então ele reporta ao que ele tinha falado no princípio. Ele diz assim: ouviste o que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui, além de Jesus estar pondo em dúvida a fé, o amor dos discípulos em relação ao que ele tinha dito. O que ele tinha dito lá no princípio? Lá no verso 2, ele tinha dito que ele estava indo para o Pai, mas prometeu também a sua volta. E ele notou que eles, embora ficassem sabendo de que ele iria para o Pai, eles não tiveram aquela alegria, aquele contentamento que Jesus esperava que eles tivessem. Aliás, nós só estamos usando o termo Jesus esperava, no sentido de que Jesus, para ele, nada era novo. Para Jesus, nada era oculto. Ele sabia de tudo. Ele era o próprio Deus na forma humana. Mas ele entendia muito bem a dimensão da fé dos discípulos. Assim como ele entende a dimensão da minha compreensão, da minha fé, da sua fé, da nossa fé. Ele entende, ele compreende as nossas fraquezas. Ele sabe até que ponto, em que ponto nós estamos dentro do conhecimento dele. Embora isto não deve servir de desculpa para a nossa negligência, para as nossas fraquezas. Ele questionou, pois em dúvida pelo fato de que ele estava dizendo que ia para o Pai. E ele esperava que com esta promessa da volta dele,
de que, antes da volta, ele indo para o Pai, e aí então ele cita aquele termo, aquela expressão que, é claro, ela é polêmica para os opositores da divindade dele, do Senhor Jesus Cristo. Ele expressou: vocês deveriam ter ficado mais contentes. Vocês deveriam ter ficado, embora o momento é sério, eu estou indo embora, mas eu vou para o Pai. Vocês deveriam ter ficado regozijando, porque o Pai é maior do que eu. Aí então, os opositores, séculos depois, e principalmente hoje, quando questionam a divindade, o fato de que Jesus é Deus, eles usam principalmente este texto aqui. Veja, o próprio Jesus falou que o Pai é maior do que ele, então ele não é Deus. Entenda, Jesus estava dizendo em relação à sua natureza humana. Ele estava dizendo que, como homem, o Pai era maior do que ele. Eu cito aqui alguns textos que depois você pode notar. Como você sabe que a nossa base doutrinária deve ser a fé apostólica. Veja que ali em Atos 2:41, após o primeiro batismo, quase 3.000 pessoas, é dito que aquele povo, aquela igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E veja então o que Paulo, o que esse apóstolo falou lá na carta aos Romanos 9:5. Ele chamou Jesus de o Deus bendito eternamente. Olha que clareza! O Deus bendito eternamente. Ele está falando que Jesus é o Deus bendito eternamente. Depois, Tito, nesta carta aqui, Tito 2:13, Jesus é o grande Deus. O apóstolo escreveu: o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que lindo! Olha bem para a base da nossa pregação, a base do nosso ensino, a base de nossa fé. Jesus Cristo, ele não é apenas o Salvador, ele é o grande Deus. E como há um só Deus, Deus é o único. Então, aqui está se referindo a Jesus. Então, se você tinha dúvida, ou se você ensina que Jesus foi apenas um grande mestre, apenas ele fez parte da hierarquia angelical, ele é um tipo de arcanjo Miguel, isto é uma heresia. Jesus não é um anjo, não é um médium, não é apenas um grande mestre. Ele é o grande Deus e Salvador. O apóstolo Pedro também cria, pregava, ensinava, ensinou a divindade do Senhor Jesus Cristo na sua segunda carta, capítulo 1,
verso 1. Deus, Jesus, é o Deus e Salvador. E está escrito, Deus e Salvador Jesus Cristo. E a última referência que você deve anotar, 1 João 5:20. Este é, ele, no contexto, ele fala que nós estamos naquele que é o verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Então, concluindo este vídeo, nada mais claro do que isso. Espero que suas dúvidas evaporem e que aquele que está agarrado na heresia de que Jesus era apenas um mestre, era apenas um arcanjo dentro da hierarquia celestial, renuncie essa pregação herética, sem base escriturística, quando ele disse, porque o Pai é maior do que eu, era o homem Jesus que estava se equiparando, colocando o Pai e o Filho em semelhança, ou aqui, contrastando, ele estava terminando o seu ministério e tinha dito para eles, eu vou para o Pai e eu voltarei. Vocês deveriam ter ficado felizes de eu ter falado isto. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Ele estava dizendo como homem. Jesus, louvado seja o teu nome. Tu és o grande Deus e Salvador. Tu és o verdadeiro Deus e a vida eterna. A ti, a nossa gratidão, mais uma vez e sempre. Devemos ser gratos a ti, porque o Senhor nos representou na cruz. O Senhor é o próprio Deus e tomou a forma humana e se deu a si mesmo em resgate de nossas vidas, de nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.